Amém. Pode sentar. Deus é bom, maravilhoso, tremendo. Amém? Amém. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, Juízes, capítulo 7. Juízes, capítulo 7. 7. Nós vamos ler o versículo 7. Eu escrevi Josué aqui, estava errado no meu esboço. Amém. Juízes 7, versículo 7, diz assim: O Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Amém. Vou ler de novo. O Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Amém. Feche seus olhos comigo, vamos orar. Senhor, traga a Tua palavra a todos nós, Senhor, que o Teu Espírito Santo trabalhe nos nossos corações, que nós possamos, ó Pai, ouvir com o coração, Senhor, não só com a mente, que nós possamos, Senhor, depositar, ó Pai, agora a nossa atenção a Ti, Senhor, e ao Teu Espírito, Pai. Que Ele fale a nós aquilo que nós precisamos ouvir, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você é de Deus? Amém. Você é de Deus? Amém. Você pode dizer: eu sou do Senhor e o Senhor é meu? Eu sou do Senhor e o Senhor é meu. Isso era uma música antiga. Eu sou do meu Senhor e Ele é meu. Sua bandeira sobre mim é o amor. Não vou cantar mais. Já vi que ninguém conhece, só a Neuma que fez um... Mas você encara dessa forma? Que você é de Deus e Ele é seu, né? Que Ele está sobre a sua vida. Você entende e sente-se povo de Deus? Você se sente assim, povo de Deus? Amém. Entende isso? Essa música falava de bandeira, né? Por que ele fala a minha bandeira a tua bandeira sobre mim é o amor, né? Porque um povo ele age unido, ele age de uma forma uniforme, né? Ele age debaixo da ordenança de Deus. Então, quando você se sente, né, povo de Deus, quando você se sente que Ele é teu Deus, né, você se sente forte. Sabe, um cristão tem que se sentir assim. Faz parte da nossa vida nos sentirmos povo de Deus, nos sentirmos debaixo das ordens de Deus, nos sentirmos protegidos por Ele, como um exército, né? Protegido pelo seu general, por aquele que está à frente. Né? E cantávamos uma outra música antiga também, só falar essa frase eu lembrei, né? O nosso general é Cristo, né? A gente até canta de vez em quando aqui, há muito tempo não cantamos, mas o nosso general é Cristo. Sabe, um cristão, ele precisa sentir-se assim, porque nem sempre Deus, ouve o que eu vou dizer, nos dá tarefas fáceis. Nem sempre a nós chega coisas fáceis de resolver. Nós vivemos a nossa vida, temos aflições, né? Como Jesus falou, que nós teríamos aflições, e nessa hora nós precisamos entender quem nós somos. Eu sou povo de Deus. É assim que eu vou encarar todos os problemas. É assim que eu vou viver a minha vida. Sabe, nem sempre Deus nos dá tarefas fáceis aos nossos olhos. E a gente precisa seguir em frente. Nem sempre Ele mostra com clareza aquilo que está acontecendo. Nem sempre. Às vezes acontecem coisas que a gente não consegue alcançar. A gente não consegue entender. Hoje pela manhã, a pregação foi sobre, por isso que eu me confundi aqui, foi sobre Josué, né? E aí, na verdade, foi sobre Calebe, e havia uma promessa, eu só vou dar uma pequena palhinha sobre isso. Havia uma promessa que demorou 45 anos para se realizar.
E esse homem, Caleb, ele realizou, e ele escolheu realizar, isso que eu deixei bem claro, ele quis, né, receber uma terra, e aquela terra era terra de homens muito grandes, né? Isso é conhecido historicamente. E eram cidades fortificadas, e aquele homem de 85 anos, ao invés de deixar para o herdeiro dele, para o próximo líder, né, como a gente poderia imaginar fazer, ele encarou com 85 anos aquilo, né? Mas o que eu quero enfatizar é que nem sempre as promessas são feitas e imediatamente elas são dadas por Deus para nós. E aí nós precisamos encarar da maneira certa. Nós precisamos entender que nós estamos debaixo de um general, debaixo de um senhor, debaixo de um rei que vai conduzir a nossa vida para aquilo que ele quer para nós. E nós precisamos, nessa hora, nós precisamos nos sentir povo. Sabe, uma das conquistas que muitas vezes nós perdemos, porque nós não entendemos esse nosso Deus, a lógica de Deus. Muitas vezes, né, a sabedoria de Deus para nós, para os homens, é loucura. Para nós não deveria ser, mas às vezes é. E aí, nós não entendemos algo, não vivemos isso para ver realizado um sonho, muitas vezes, da nossa vida. Eu queria que você abrisse comigo, deixa marcado os Juízes 7, mas abre em Atos, capítulo 16, versículo 31. Atos 16, 31. Quando você achar, você diz amém. Atos 16, 31 diz o seguinte: eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você. Atos 16, 31. E serão salvos você e os de sua casa. Vou ler de novo. Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. Gente, para você crer nessa promessa, você precisa se sentir povo, você precisa entender que você tem um Deus que está sobre a sua vida, que Ele direciona a sua vida. Quantas vezes, né, nós pensamos nos impedimentos para isso acontecer? Quantas vezes nós não pensamos nas dificuldades disso acontecer? Quantas vezes nós não pensamos nas características das pessoas que estão à nossa volta? Essa pessoa odeia o Evangelho. E daí que odeia o Evangelho? É uma promessa para nós que nós precisamos assumir, que nós precisamos crer. Não funciona assim, simplesmente eu vou... Gente, claro que funciona. Funciona sim. Funciona exatamente como é a promessa de Deus. Mas nós precisamos agir como um povo. Voltando para Gideão, ele tinha à sua disposição um exército bem razoável. Bem razoável. Mais de 20 mil homens. Ele tinha, então, um exército que ele poderia confrontar. Os outros exércitos estavam se reunindo. Sabe, mas Deus o deixou com 300 homens. 300 homens. Não é nada. 300 homens é uma companhia. Não, é um batalhão. Né? Mas é muito pouco. É muito pouco. Sabe, 300 homens, para quem tinha mais de 20 mil, mas aonde estava a confiança de Gideão? Ele raciocinou com isso e esmoreceu? Ele raciocinou com isso e ficou com medo? Não. Ele confiou no Senhor. Ele entendeu, ele vivia, né? Ele vivia, e ele precisou que Deus mostrasse para ele que ele era Deus e ia fazer, e aí ele confiou em Deus. Ele pediu provas a Deus, e Deus deu para ele as provas. Às vezes acontece conosco também.
Deus vai mostrando, Deus faz pequenos milagres na sua vida, Deus vai fazendo pequenos milagres na sua vida. E aí, por que Ele faz isso? Para na hora que você precisar, quando você estiver num sufoco, quando você precisar de confiar em Deus, aí você tem toda aquela experiência que você já passou. Gideão, ele acreditou em Deus. Deus poderia ter usado os mais de 20 mil homens, só usou 300, porque ele queria mostrar para Gideão e para Israel quem ele era, para que aquele povo confiasse nele. Nós precisamos agir como um povo que tem um Deus, que tem um Senhor, que tem um general à nossa frente, para que na nossa vida a gente possa fazer tudo aquilo que Ele quer que a gente faça. Mas Deus, Ele foi misericordioso, e Ele é misericordioso com as nossas fraquezas, por isso, né? Nós vamos ler na sequência dos versículos. Leia o versículo 7, do capítulo 7, versículo 8 a 15. Versículo 8 diz assim: Gideão mandou os israelitas para as suas tendas, aqueles que não fizeram o que deveriam fazer, mas reteve os 300. E estes ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. O acampamento de Midian ficava abaixo deles no vale. Versículo 9. Naquela noite o Senhor disse a Gideão: levante-se e desça ao acampamento, pois vou entregá-lo nas suas mãos. Versículo 10. Se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com o seu servo Pura, e ouça o que estiverem dizendo. Depois disso, você terá coragem para atacar. Então ele e o seu servo Pura desceram até os postos avançados do acampamento. Versículo 12. Os midianitas, os amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste haviam se instalado no vale. Eram numerosos como nuvens de gafanhotos. Assim como não se pode contar a areia da praia, também não se podia contar os seus camelos. Versículo 13. Gideão chegou bem no momento em que um homem estava contando seu sonho a um amigo. Tive um sonho, dizia ele. Um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou. Versículo 14. Seu amigo respondeu: não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Versículo 15. Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus, voltou ao acampamento de Israel e gritou: levantem-se, o Senhor entregou o acampamento dos midianitas nas mãos de vocês. Amém. Amém. Deus, Ele nos faz a mesma coisa. Nós temos experiências, e pela manhã, durante a pregação, eu falei que não adianta você ter só as experiências, você precisa ter o benefício dessa experiência, ou seja, você precisa crescer espiritualmente com elas, mas Deus nos dá essas experiências para que a gente fique forte o suficiente para batalhar, para receber as nossas promessas, para lutar. Nós precisamos disso, e Ele faz isso por nós. Nós precisamos acreditar, e Ele nos dá, então, pequenas vitórias para nós acreditarmos nele quando Ele nos chamar para algo maior. Nós, muitas vezes, precisamos de um milagre na nossa vida. E a gente fica olhando a situação e não enxerga, e Deus vai dizendo e vai fazendo coisas na nossa vida para que você seja preparado para aquela promessa que ainda não veio, para aquilo que ainda não aconteceu. E você tem que entender que é assim que Deus faz, é assim que Deus realiza. Nós precisamos crer num Deus que conduz a nossa vida, que conduz o seu rebanho, que nos faz povo dele. E a gente pode dizer: o Senhor é o meu Deus. Eu tenho um Deus poderoso ao meu lado. E Ele nos mostra isso, só que muitas vezes a gente
não tem, como eu falei, a gente não absorve para a nossa vida isso. A gente parece que simplesmente vê um fato. Nós não tiramos o proveito desse fato, o proveito espiritual desse fato. Sabe? Pense na situação em que Gideão se encontrava. Ele tinha menos guerreiros que os seus inimigos. Ele havia se declarado antes insignificante. Se você leu os capítulos 6 e 7, você vai ver de Juízes. Ele se declarava insignificante, um homem de uma pequena família dentro de uma das tribos de Israel. Quando ele foi chamado por Deus, foi isso que ele declarou. Eu não sou nada. Ele, então, não se sentia forte e não era forte. Ele não era importante. Importante para chamar as pessoas, venham comigo. Ele não era importante. Então, ele não se sentia e não era forte. Ele não estava confiante. Ele não se sentia confiante nele mesmo para aquela tarefa. Mas, mesmo assim, ele continuou em frente, porque o Senhor estava mandando ele fazer. Muitas vezes nós precisamos confiar em Deus. Você não é nada. Você não é nada. Muitas vezes você pode ter alguma habilidade, alguma capacidade em alguma área da sua vida, mas, na verdade, a melhor coisa que tem é você entregar tudo nas mãos de Deus. Quando você faz isso, Ele age. Ele tem mais liberdade para agir. E aí você vai ver o fruto na sua vida dessa sua entrega. Veja agora, então, na sua vida, você pode dizer que nada pode lhe atingir? Você pode dizer isso? Olha, nada pode acontecer comigo? Você não pode dizer, porque não é verdade. Muitas coisas podem vir sobre nós, as coisas terríveis acontecem no mundo, podem acontecer conosco também. Você não pode dizer que nada pode lhe atingir ou que você está seguro financeiramente. Eu estou bem financeiramente, eu estou perfeito. Eu posso ficar tranquilo porque os meus dias... Gente, quantas pessoas já tiveram, né, as suas fortunas lapidadas por um acaso, aconteceu alguma coisa. E isso aí não depende de onde a pessoa está aplicando o seu dinheiro, se ele guarda debaixo do colchão ou não. Por exemplo, né, eu já falei que eu aprendi isso na faculdade, né, que existia uma lógica entre os judeus, que eles aplicavam em coisas de risco 1/3 do que eles ganhavam, né, em risco. 1/3 eles mantinham num negócio, 1/3 eles aplicavam em risco, 1/3 eles gastavam com eles mesmos, né? E 1/3 eles guardavam no colchão, que era o lugar mais seguro na época, né, para ter. Pois bem, Hitler chegou e acabou com isso, porque arrancou até os dentes de ouro que eles tinham, gente. Então, não há, na verdade, a segurança fora de Deus. Não há. A nossa segurança está em Deus. Nesse Deus que nos dá, né, o apoio, nos dá a força que nós precisamos, no horário, na hora que nós precisarmos, Ele vai estar lá. Então, é isso que nós precisamos entender. Então, quem pode dizer que os seus bens não vão ser confiscados, né? Como já aconteceu no Brasil, né? Houve um tempo, nem todos lembram disso, né, que houve um presidente que ele confiscou as cadernetas de poupança. E as pessoas que planejavam coisas, de repente, não puderam usar o dinheiro. As pessoas iam comprar, fazer negócio, iam fazer um monte de coisa, e não podiam usar. Então, sabe, não há essa garantia. A nossa garantia é Deus. Não importa se seu exército, se a sua capacidade pessoal é de 300 homens, né, como Gideão foi à guerra, ou se é de milhares de pessoas. Não importa se eu sou muito capacitado ou se eu sou pouco. A melhor coisa para mim é eu confiar no Senhor. Sabe, não há como você se proteger nesse mundo. Não há. Você vive numa roda viva. Pode ou não acontecer coisas. Então, que a sua confiança seja depositada no Senhor, porque Ele sim, se você entregar a sua vida a Ele, Ele vai conduzir a sua vida. E o que acontecer, mesmo que seja ruim,
você vai saber, Deus está no controle. Ainda que seja algo ruim, Deus está no controle. Amém? Amém. Sabe, ninguém pode garantir que não haja um arrastão em que você esteja na rua naquela hora. Ninguém pode estar livre de ser assaltado, ninguém está livre disso. Então, sabe, aonde você estiver, você tem que estar com o Senhor. Aonde você estiver, a sua confiança tem que estar nele. É assim que nós temos que viver. Eu não posso garantir nada, mas eu posso garantir que em todas as coisas eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Você entende isso? Eu não posso garantir que essas coisas não vão vir sobre a minha vida, mas eu posso garantir que em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor. A minha vitória já é dada, a morte não tem mais, né, o poderio sobre a minha vida, a morte eterna não virá sobre a minha vida, porque eu estou debaixo das mãos do Senhor, eu estou coberto pelo sangue dele, redimido pelo sangue dele. Então, ainda que eu apanhe como Paulo, né, que ficou relatado por ele, como se fosse morto, e deixaram ele, não bateram mais, porque acharam que ele estava morto, na verdade ele não estava e ele sobreviveu. Mesmo que eu apanhe como ele, a gente tem que dizer, né, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Então, sabe, a nossa garantia é Jesus. É Jesus por quê? Porque eu sou salvo e redimido pelo sangue do Cordeiro. Amém. Você se sente assim? Amém. Como um povo que está... eu estou com 52 anos, né? Então, se eu viver até os 80, que já é muito, eu não pretendo chegar lá não, mas se Deus me deixar até lá, se eu viver até os 80, só faltam agora 28 anos, já estou na contagem regressiva, né? Talvez isso vá horrorizar você, mas eu não estou preocupado, né, com a minha vida, eu não tenho essa preocupação. Então, sabe, eu já tenho um alvo, eu já tenho um lugar, eu já tenho, a minha habitação está garantida. Eu creio em Jesus Cristo, creio que sou salvo pelo sangue de Jesus. Eu quero isso. Eu desejo isso. Eu quero estar com Jesus. Então, nada pode me abalar. Ah, não, claro que pode. Muita coisa pode me abalar emocionalmente. Mas eu vou ter um baque na hora e depois eu vou pedir a Deus que o Espírito Santo me console. E eu vou ser consolado. E eu vou sobreviver. Por quê? Eu me sinto povo de Deus, eu me sinto parte do corpo de Cristo. E nós precisamos ter essa mesma ideia. Nós precisamos viver isso. Às vezes a gente vive como se fosse parte no domingo da igreja. Não é assim. Você é parte do corpo, você é corpo todo o tempo. Eu não posso, por exemplo, de segunda a sábado, né, agir como se eu não fosse corpo. Eu tenho que agir todo momento como sendo o corpo de Cristo. Amém? Amém. Você é povo de Deus. Para você agir, para você ter os benefícios disso, você precisa agir como tal e precisa entender isso na sua vida, precisa viver isso. Como aconteceu com Gideão, né? Sabe, quem tem que temer não somos nós, não era Gideão. Não sou eu que tenho que temer o mundo. Eles é que têm que temer, são os inimigos de Deus que têm que temer, como aconteceu ali, que ele foi lá, né, Deus permitiu que ele fosse ao acampamento, ele ouviu que aqueles homens estavam apavorados. Aconteceu a mesma coisa quando o povo saiu do Egito e estava chegando em Canaã. As pessoas estavam apavoradas. Jericó, uma cidade super fortificada, eles já sabiam o que Deus estava fazendo com aquele povo. Olha, eles tinham uma internet maravilhosa naquela época, porque o povo estava chegando ainda, e eles já tinham a informação de tudo que estava acontecendo. Como Deus tinha dado o maná no deserto, o mar que se abriu, né? Provavelmente um egípcio saiu andando, né? Saiu fazendo comércio e chegou em Canaã e, gente, o mar abriu e fechou em cima dos cavaleiros do faraó, e etc, etc. Eles ficaram apavorados. Quem tem que temer
é o mundo, não somos nós. Nós não temos que temer, nós temos que viver como povo de Deus. Como povo de Deus, eu não posso temer, eu tenho que viver firme, porque ao temer, quando você teme, a sua fé desvanece, a sua fé vai embora. Quando você tem medo, a sua fé vai embora. E a palavra diz que o perfeito amor joga fora todo o medo. Se você crê em Jesus, e esse é o perfeito amor, né, o amor de Deus por nós, se você crê nesse amor, você se sente seguro. Não sou eu que tenho que temer, não é você que tem que temer, é o mundo. Eu queria que você abrisse comigo em Mateus capítulo 16. Mateus 16. Nós vamos ler o versículo 18. Mateus 16, 18. Acharam? Alguns interpretam errado esse versículo, eu vou depois falar para você, né? O que está escrito aí. Diz assim: e eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta, ele está falando de Jesus, tá? Sobre esta pedra, Jesus, edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, em algumas versões, e as portas do inferno, não poderão vencê-la. Em outras versões, eu gosto muito dessa, e as portas do inferno não prevalecerão contra ti. Então, sabe, eu vou ler de novo. Você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Sabe, é isso que você tem que entender. Quem tem que temer são os inimigos de Deus. Aqueles homens, tanto durante a chegada na Terra Prometida, né, quanto esses que Gideão estava combatendo, né, os midianitas, eles temiam, porque eles sabiam com quem aquele povo estava. Você tem que entender com quem você está. Você está com o Senhor dos Exércitos, com o Deus do Universo, o Criador de todas as coisas, Criador do céu e da terra. Você não tem que temer, você tem que entender quem é você. Sabe o segredo do sucesso da igreja? Abre em Lucas, capítulo 12. Lucas 12, 4 e 5. Lucas, capítulo 12. Versículos 4 e 5. Acharam? Alguém quer que eu espere? Lucas 12, 4 diz assim: eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, esses vocês devem temer. Não temam o bandido que pode estar escondido atrás do muro ali. Porque, no máximo, ele tira a sua vida. Só que você já tem a vida eterna. Se você é corpo de Deus, corpo de Cristo, perdão, povo de Deus, você já tem a vida eterna. E você não tem que temer nada. Tema a Deus. Esse sim, você deve temer. Temer não é ter medo, é respeitar, né? Esse sim, ele deixou ordenanças para nós, que nós devemos cumprir. Você tem cumprido as ordenanças, é isso que você tem que fazer. Respeitar mais a ele do que ao mundo. Aí o mundo vai ter medo de você. Se você fizer isso, o mundo tem medo de você. Se você se comportar como sendo de Deus, o mundo vai temer você. Você vai chegar, como acontecia algumas vezes comigo, e mudava o papo, sabe? Cheio de palavrão, aí chegava e parava os palavrões. Um respeito. E eu estou falando de pessoas que eram mais hierarquicamente superiores a mim. Eu não estou falando de subalterno, não. Eu estou falando de superiores. O respeito.
Porque se eles reconhecem, né, Deus na sua vida, eles passam a respeitar você. O mundo passa a respeitar você. Você não precisa que o mundo tenha medo de você, pelo contrário, você quer, e eu acho que você deve querer isso, atrair o mundo para a igreja, para que eles sejam salvos também. Não é para que eles temam, né, a nossa vida, a não ser que eles queiram o nosso mal. Mas ainda assim nós temos que amar os nossos inimigos. Então, que em vez de temer, eles passem a nos amar. É isso que nós temos que fazer. Aí a pergunta de novo, você é de Deus? Você é de Deus? Amém. Está fraco. Você é de Deus? Amém. Você teme a Deus? Porque quem é de Deus, teme a Deus. Você teme a Deus? Amém. Você, então, tem que fazer o que agrada ao Senhor. Você tem que fazer isso. Quando você faz isso, o inferno vai temer você. Vocês entenderam? Amém. Existe uma passagem, na palavra eu não separei aqui, de homens que estavam agindo, né, expulsando demônios, e até tinha dado certo a princípio, né? Aí bateram com um demônio mais forte, que botou eles para correr. E o demônio está registrado na palavra, disse assim, eu sei quem é Paulo, sei quem é Jesus, mas vocês eu não sei quem são. E escorraçou eles. O inferno, ele nos teme, se nós tememos a Deus, né? Eles nos respeitam, se nós tememos a Deus. Se nós fazemos a vontade dele, eles nos respeitam. Quando você faz isso, a sua segurança, ela muda. Você se sente seguro. E Deus te usa para fazer o impossível. Quando você começa a fazer isso, você passa a fazer o impossível. Vamos voltar a Juízes, capítulo 7. Vamos ler o versículo 16 a 18, depois a gente vai saltar. 16, Juízes 7, 16 diz assim, dividiu os 300 homens em 3 companhias e pôs nas mãos de todos eles trombetas e jarros vazios com tochas dentro, tochas acesas dentro, escondidas no momento, tá? Versículo 17. E ele lhes disse, observem-me, façam o que eu fizer, quando eu chegar à extremidade do acampamento, façam o que eu fizer. Pula para o 20, não, desculpa, o 18 ainda. Quando eu e todos os que estiverem comigo tocarmos as nossas trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas e gritem pelo Senhor e por Gideão. Aí pula para o versículo 20 agora. As 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros, empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a mão direita, gritaram a espada pelo Senhor e por Gideão. Versículo 21. Cada homem mantinha sua posição em torno do acampamento e todos os midianitas fugiam correndo e gritando. Eles não entraram no acampamento, eles se mantiveram ao redor. Versículo 22. Quando as 300 trombetas soaram, o Senhor fez que em todo o acampamento os homens se voltassem uns contra os outros com as suas espadas. Aí continua aqui, mas muitos fugiram na direção de Zerará até a fronteira, perto de Tabate. Aí 23, para terminar, os israelitas de Naftali, de Asser e de todo Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Eles venceram aqueles homens que se reuniram contra eles. Aqueles homens que eram milhares, aqui descreve que não dava nem para contar o número dos seus camelos, com apenas 300 homens. Sabe, o nosso inimigo, ele tem que ter esse medo de nós. E quando eles planejarem alguma coisa contra nós, eles vão acabar se enrolando, vão acabar fazendo mal uns aos outros, e Deus vai nos dar a vitória. Sabe, eles é que tem que ter medo de nós, não nós dos nossos inimigos. Não é isso, não é isso que você deve fazer. Sabe, o inferno, ele teme a igreja.
O inferno teme, você não sabe disso. Mas Satanás e seus demônios temem a igreja. Se você se posicionar como igreja. Essa é que é a questão. Nós precisamos nos posicionar como igreja. Se nós fizermos isso, o inferno teme. As portas do inferno não vão prevalecer contra nós. A igreja vai vencer. Nada pode contra nós. Você não precisa temer nada. Você não precisa temer nada. Nem a morte. Você não precisa temer perder a vida. Você não precisa temer a morte. Porque nós somos salvos. E se você não pensa assim, entenda o que eu estou dizendo. Você ainda não está se posicionando como igreja, como povo de Deus, como corpo de Cristo. Nós precisamos fazer isso. Aí a gente vai passar a uma série, de ações que hoje você pode estar fazendo errado, valorizando as coisas do mundo, quando não deveria. Se você se posiciona como corpo de Cristo, você passa a agir como tal. E os seus inimigos vão temê-lo, o inferno vai temer você, e você não vai precisar temer nada, nem a morte. Para terminar, eu queria que você abrisse comigo 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios 15, nós vamos ler os versículos 54 a 58. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 54 a 58. Acharam? Diz assim, versículo 54. Quando, porém, deixa eu explicar antes de ler, nós vamos receber corpos glorificados, tá? Esse corpo que Paulo diz que era aprisionado nesse corpo, que causava muito mal a ele, porque ele tinha tendências erradas, desejos da carne, ele disse que ia se livrar, então ele está descrevendo a transformação em corpo glorificado, tá? Então diz assim, quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, a morte foi destruída pela vitória de Cristo, sobre a nossa vida. Aí, versículo 55. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão, a sua prisão? Versículo 56. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes como povo, como corpo de Cristo, e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Eu vou ler de novo o último versículo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Quantas vezes nós somos tentados a não respeitar o dia do Senhor, que foi instituído para nós buscarmos a Deus? Quantas vezes a gente deixa de, por besteira, não estou falando por coisas sérias, mas estou falando por besteira, de vir à igreja, Quantas vezes a gente não cumpre outros mandamentos de Deus e a gente não age como Deus quer. A gente é abalado por coisas na nossa vida porque a gente não se comporta como corpo de Cristo, como aqueles que vão ser transformados na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, aqueles que vão ganhar corpos glorificados na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, aqueles que vão se reunir com Ele e ir para o céu, para a verdadeira vida. Porque diz o autor de Hebreus, se você crê na Bíblia, diz o autor de Hebreus,
que nós vemos sombras da realidade. Diz assim também sobre aquilo que foi visto, né, por João e por outros na palavra de Deus, que era só o que ele conseguia captar. Não era a realidade ainda. É um lugar maravilhoso. Maravilhoso, tremendo. Mas nós começamos esta vida com Deus aqui na terra. Se nós somos povo de Deus aqui, corpo de Cristo aqui, se essas coisas não nos abalam, se nós fazemos a obra que Ele quer, evangelizar, obedecer, se nós fazemos isso, nós vamos vencer a morte, que é o último, diz a palavra, o último dos inimigos a ser vencido é a morte. Depois que a morte for vencida, não haverá mais morte, só haverá vida eterna para uns e castigo eterno para outros. É assim que nós lemos, é assim que nós acreditamos. E você precisa agir como corpo, não se abalar, obedecer a Deus, não deixar que coisas tirem você do seu rumo, não deixe que nada, o prêmio maior está por vir. O prêmio maior não é você ganhar na loteria esportiva. Sinceramente, isso não é prêmio. Não é. Então, ganhar na loteria esportiva não é nada perto daquilo que nós vamos receber. Você imagina a melhor coisa do mundo, a melhor coisa no mundo que você possa receber, não é nada. Vocês entenderam? Amém. Quando nós nos posicionamos como corpo de Deus, corpo de Cristo, povo de Deus, quando nós nos posicionamos da maneira certa, nós vencemos todos os inimigos, não somos abalados. Amém? Amém. Talvez você esteja enfrentando problemas, talvez você esteja fraquejando na sua fé, talvez você esteja enxergando, né, o poder do inimigo, não o poder de Deus. Talvez você não enxergue que Deus não precisa de números para vencer. Nem na vida de Gideão ele precisou, 300 venceram milhares, e nem na sua vida ele precisa de números. Ele não precisa nem da sua capacidade. O que você precisa é disponibilizar a sua vida, a sua capacidade a Ele. Se você faz isso, Ele usa da maneira como Ele quiser, Ele faz com que os inimigos se matem, né? E aí, trazendo agora para o Novo Testamento, que manda nós amarmos o nosso inimigo, que os inimigos se convertam, né? É isso que nós desejamos, mas você não temerá nada. Amém? Amém. Haja como povo de Deus, haja como corpo de Cristo. Amém?